esses dias a gente teve essa questão do que aconteceu com o Monark, né? Sim, E sim. tem muito. A gente não vai falar disso exatamente, mas assim, o que me preocupa Aham. muitas vezes é essa coisa da liberdade de expressão que as pessoas acham que tem, que não tem limite, sabe? Isso. Assim, eu falo o que eu quero, as pessoas simplesmente têm que aceitar o que eu quero falar, porque eu tenho a liberdade de falar o que eu quero. Sim. E não tenho uma responsabilidade com aquilo que eu vou falar. Porque eu entendo que aquilo que eu falo, se fere a pessoa ou alguém, independente de onde esteja, por exemplo, a gente está gravando isso aqui agora, se eu falar algo que fere o respeito ou denigre alguém, não é liberdade de expressão, eu estou desrespeitando Isso. algo ou alguém. Isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com... Às vezes a gente vê muito isso na coisa do humor, né? O pessoal tá aí, fala, aí tem uma piadinha, não sei o que, aí não, mas é liberdade de expressão, é brincadeira, é humor, não sei o que. E não existe uma responsabilidade. Porque, beleza, você tá ali na plateia, você pode falar alguma coisa que seja até direcionado para alguém que tá ali. E aquela pessoa pode não dar a mínima para aquilo que você tá falando. Mas quem tá assistindo por fora, que talvez tenha, não sei, alguma característica parecida com aquela pessoa, Sim. ou se identifique de alguma forma com aquela pessoa dali, ela vai se sentir desrespeitada. Isso é comum, isso é normal, sabe? Assim, o que a gente vê hoje é isso. É o pessoal que fala o que quer, sem responsabilidade nenhuma, sabe? E acha que as pessoas vão ter que aceitar simplesmente pelo fato de que se alguém disser que não pode falar, é censura. Isso. E as pessoas precisam identificar e entender o que é censura e o que é bom senso. Porque é o que eu acho que falta muito nessas pessoas. E não nesse caso específico. Eu acho que no caso dele específico, demorou para acontecer. Porque se você pegar o histórico lá, quem acompanha sabe que ele é um cara que ele não tem muito papo na língua. Ele fala realmente o que ele pensa. Não tem muito filtro, né? Exato. Justamente porque ele defende essa coisa de... Não, eu tenho a liberdade de falar o que eu quero. Ele defende essa coisa. Só que, como eu falei, a partir do momento que eu falo algo que diz respeito a outra pessoa, já não é liberdade de expressão. Eu perdi a razão da coisa naquele momento ali. Justamente. É aquela coisa de você muitas vezes, a gente vai cobrar alguém por alguma coisa, e às vezes a gente está cobrando até a coisa certa, mas se a gente fizer da forma errada, a gente perde a razão. Perde toda a legitimidade, né? Exato. Eu chego, eu vejo uma pessoa, meu filho lá brincando e quebrou alguma coisa. Eu posso chegar para ele e instruir ele que aquilo que ele fez é errado. Agora, a partir do momento que eu chego batendo, que eu chego gritando, que eu chego não sei o quê, eu posso até estar acobertado da razão, eu posso ter a razão. Mas eu perco naquele momento que eu perco o controle. Perde toda a razão de... Eu jogo a razão toda fora. Isso. Em razão daquilo ali que está acontecendo naquele momento. Eu acho que é o que acontece com essas pessoas. Eles podem até ter a legitimidade deles de falar o que eles acreditam. Mas a partir do momento que isso que eles acreditam fere o respeito das pessoas, de alguém, nem que seja de uma pessoa, ele já perde a razão. Mas justamente, já perdeu. Por conta do bom senso. Justamente. É como eu assino embaixo tudo que você falou aí, cara. A partir do momento que a minha liberdade é que nem eu vi numa frase logo no comecinho dessa questão da pandemia toda e tal, aí muita gente não levava a sério, como muita gente não leva a sério, infelizmente, né? Apesar desse tempo todo, apesar de tudo que aconteceu, apesar de tanta gente que se foi, né? Eu vi uma frase bem interessante que era assim: Covid-19, mais ou menos assim, você só vai acreditar a partir do momento que aconteceu com a sua família. Enquanto isso não acreditar, é lenda. Vamos dizer, você faz piada, enfim. Então é muito nisso que entra essa questão aí. A partir do momento que a minha liberdade de expressão ela é ofensiva ao próximo, acabou. Você está sendo desrespeitoso, você está sendo covarde, de uma certa forma.
Porque, assim, é um assunto muito delicado, né? Eu confesso a você que eu não sou muito de acompanhar, né? Tem algum podcast ou outro que ainda dá para dar uma olhadinha e tal, né? Mas nesse podcast eu sigo, vejo alguma coisa, mas tem muita coisa que eu não acho muito legal, não. Tá entendendo? Esse caso específico, cara, ele perdeu completamente o freio do bom senso, né? Se a partir do momento que eu defendo algo que já fez, que é aprovado, que foi, tá aí, é histórico isso aí, né? Tá documentado, não é invenção, não. A partir do momento que eu defendo uma coisa que exterminou milhões de pessoas, né? Como aconteceu o nazismo, né? Eu simplesmente eu tô abraçando essa ideia e dane-se o que as pessoas acham. E é um erro, pô. Você tá atacando a história. A história tá lá, tá ali, ó, na tua frente. Tá te mostrando o que aconteceu, quem são as pessoas, o que causou para essas pessoas. A partir do momento que eu defendo isso, perdeu completamente o sentido dele estar ali. Não é do que ele defende, não. É dele estar ali, naquela cadeira ali. Ele perdeu completamente o sentido de estar ali. Porque, é como eu falei, assim, tem muita coisa, aquela coisa de... Qual é a questão toda? Quando a gente fala de liberdade de expressão, o pessoal atribui a censura, mas tem muito aquela coisa eu posso falar o que eu quiser. E aí é onde está o erro. Eu posso falar. Tá o erro. Aí a defesa não, eu falei isso, mas não falei na intenção de atacar determinado. Mas, meu irmão, você tem que ter responsabilidade para aquilo que você fala. Claro, ainda mais uma página que é seguida por milhões de pessoas, pô. Você tá entendendo? Isso aqui não é arma para você poder propagar tudo que você pensa, não. Exato. Você tem que ter uma responsabilidade gigante. A partir do momento que você se torna um formador de opinião, você influencia com as suas declarações, com suas opiniões, com seus pontos de vista, várias pessoas. Se você tiver um ideal de embasamento ali daquilo que você pensa, você pode ali manipular as pessoas. Você está entendendo? Então, a partir do momento que eu chego, não, porque assim, não é assim, assado. É a mesma coisa eu chegar aqui e dizer, não, pô, esse negócio de ditadura não existe no Brasil, não. O Brasil era rico, o Brasil era... Porra, todo mundo sabe o que aconteceu aqui no Brasil, velho. Contra fato não é argumento. Justamente. Então, quantas pessoas lá vão, a partir do momento das minhas justificativas, dos meus embasamentos, daquilo que eu colocar, podem olhar assim, pô, é mesmo, tem razão, tal. Isso é muito perigoso, pô. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado. E houve um boom, né, de podcasts, enfim, programas. Inclusive a gente tá nesse, né? A gente é do meio, nesse filão, a gente entrou nesse filão. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. Exato. A gente tem que ter muito bom senso, né, para não machucar pessoas. A gente pode falar a nossa verdade, o que a gente pensa, o que a gente acredita, no que a gente leva como norte na nossa vida, a gente pode falar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, a gente opina, para não machucar as pessoas mesmo, não falar, não ser desleal, deselegante com quem está nos ouvindo, né? Quem está nos vendo, né? A gente pode emitir as nossas opiniões, certo? Sem ser tão radical como foi o caso, né, do Monark, né? Nada contra ele, enfim. É como eu estou dizendo a você, eu raramente vejo um podcast lá do canal dele, mas ele foi infeliz. Foi muito infeliz. Muito infeliz mesmo com aquilo que ele falou. E não só ele, viu? Não só ele. A gente tem que deixar bem claro que teve um deputado ali no meio,
né? O Kim, né? Kim Kataguiri, que meio que endossou o que ele falou. Não. O que é mais grave, a gente tá falando de um parlamentar. Um cara que trabalha lá em Brasília, é um legislador, e o cara endossa esse tipo de opinião, cara. Pelo amor de Deus. Aí é onde entra também o bom senso das pessoas que votam ou que votaram nesse deputado aí. Uhum. Porra, a gente tem uma arma que é imensamente importante, extremamente importante, que é o quê? O voto. A gente tem que aprender a votar. A gente tem que fazer isso. Porque a partir do momento que a gente faz uma escolha, escolhe um deputado, um senador, um vereador, um prefeito, enfim, a gente está ali dando 4 anos, uma oportunidade de 4 anos para ele mostrar o serviço. Você está entendendo? Não é brincadeira não, pô. É o cara que vai comandar o teu município, é o cara que vai comandar, ajudar a comandar o Estado e a União. Você vê onde isso tudo mexe, mexe em muita coisa, mexe no teu dia a dia. Teve até acho que um repórter também ele fez o símbolo assim do nazismo. Foi o cara que foi do Big Brother, pô, Adrilles, eu não me lembro qual foi a edição, mas eu me lembro do cara do nome que é bem exótico. Ele vinha participando de uns programas da Jovem Pan, incluindo eles o Pânico, que eu deixei há muito tempo de assistir, de ouvir, enfim, por conta de que mudou muito a linha editorial do Pânico. O que era engraçado, que era aquela palhaçada, assim, no bom sentido, né? Assim, de você ter muita risada, ter coisas assim, de engraçadas, né? Bestas, mas que faziam você rir. O Pânico mudou muito a sua linha editorial. O caminho que o Pânico hoje em dia percorre é um caminho meio, sabe, que se perdeu. Se perdeu no bonde da história, né? Como diz, né? Então, assim, eu não acompanho mais o Pânico. Eu acho que já faz uns 10 anos que eu não acompanho mais o Pânico. Então, ele vinha sistematicamente ali, sendo um dos convidados e tal. Aí a Jovem Pan abriu um canal TV agora. Aí ele participava desses programas aí de opinião, enfim. Aí, né, apareceu, né? Lá eu vi a imagem, enfim, coisa assim, bizarra mesmo, tá? Mas como eu falei, né? Assim, aí beleza, o cara, ele tem o ideal dele, a ideologia dele, a crença dele, é aquilo que ele acredita que beleza, mas uma coisa é você ter isso, outra coisa é você querer empurrar a goela abaixo aquilo. Justamente, pô. Porque isso é muito perigoso, porque eu posso estar lidando com todo tipo de pessoa. Sim, sim. E a partir do momento que eu tô ali, e no caso dele, como você falou aí, um pessoal que tem um público gigante assim, nas redes sociais e no streaming, então eu tenho que ter um cuidado do que a mensagem que eu tô passando, para quem eu tô passando. Justamente. Para que eu depois eu não tenha que correr atrás do prejuízo e tenha que ficar me justificando, dizendo que está sendo censurado, sendo que, na verdade, o que faltou foi só um pouco de empatia e bom senso. É você ter cuidado, né, realmente, no que você tá fazendo naquele momento ali, cara. Né? Pô, se você é um programa, se você é um canal, se você tem um podcast que quer atrair milhares, milhões de pessoas, claro que todo podcast, todo programa, ele tem uma linha, um nicho que ele quer atingir, um público-alvo. Mas a partir do momento que eu me torno, eu assumo a responsabilidade de ser plural, vou falar para sem número de pessoas, eu tenho que ter essa... E mesmo que você não seja, fosse ir para algo específico. Eu quero atingir os metaleiros de ouvem Sepultura. Eu tenho que ter um cuidado com esse público aqui, meu aqui. Primeiro que eu preciso cativá-los. E segundo que eu preciso que eles chamem pessoas também para curtir aquilo ali. Então eu não posso ser ofensivo.
Eu não posso chegar e dizer, eu gosto do Angra. Porra, tu tem um canal de Sepultura e diz que gosta de Angra. Isso. Então, velho, merda. Então vai ver o canal do Angra. Tu tá entendendo? Tem cara que é fanático. Isso. Eu falo isso pode ser no futebol, pode ser em qualquer lugar. Que pode achar aquilo ali, porra, cara, tá me tirando de otário? Então, vou deixar de seguir. Você tá entendendo? Uhum. É assim, a gente tem que ter cuidado, pô. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande. A gente senta aqui, não é à toa, não. A gente tá aqui conversando, mas com todo o cuidado possível para não ser ofensivo. Para que nossa mensagem ela não seja uma mensagem que denigra, né? Isso. E que, por exemplo, eleição mesmo, que é um tema que a gente vai debater, que isso é natural, a gente vai falar muito sobre eleição ao longo desse ano, porque é um ano muito decisivo, né, para o Brasil, principalmente. Para a nação toda, por N coisas que a gente tá vendo aí, que está acontecendo. Então, assim, a gente tem que ter um direcionamento de não puxar para um lado nem puxar para o outro. A gente tá aqui, ó. Tá aqui, as cartas estão aqui. É esse. Aí você que escolhe. Né? Eu tenho a minha linha de raciocínio, você tem a sua. E a gente se entende aqui e acabou-se. Uhum. Sem suar. Estão falando mal de fulano, de ciclano, de beltrano. O intuito da gente não é esse. A gente não tá aqui pra isso. Tá entendendo? Então, assim, é isso, velho. É reafirmar o nosso compromisso de tá aqui sempre falando coisas interessantes e coisas que somam. Isso. Que agregam na vida das pessoas que acompanham a gente. E é que as pessoas entendam também que vai ter coisas que a gente não vai querer falar. Justo. E não vai querer falar não é por causa de medo, nem por causa de censura. Não vai querer falar porque a gente entende que aquilo ali é algo que pode de algum modo desrespeitar alguém. Uhum. E a gente simplesmente decide não fazer. Sim, porque a gente prefere o respeito, a linha do respeito, do que a linha do desrespeito. Então, assim, é muito importante. Essa coisa do se posicionar é bacana, mas eu não sou obrigado a me posicionar o tempo inteiro. Porque a partir do momento que eu tenho que ficar me posicionando o tempo inteiro, reafirmando uma coisa que eu já falei, eu estou simplesmente provando para as pessoas que tem pessoas que duvidam daquilo que eu estou falando. Sim. Você precisa estar o tempo todo me provando. Exato. A sua tese, vamos dizer assim. Vai ter muita coisa, e é bom deixar logo claro aqui, vai ter coisa que a gente não vai falar. Porque, por duas coisas. Primeiro, porque a gente entende que não pega bem, não soa bem. E segundo, porque pode ser algo que as pessoas não se interessem de fato. Sim. Então, assim, a gente não vai entrar nessa linha por conta disso. Não tem porquê. A gente aqui tá por nós optamos aqui por ser justamente um canal plural, né? Porque atingir diversos públicos, diversas linhas de raciocínio, né? E a gente tá aqui para debater coisas, não para atacar. Exato. Né? Enfim, é isso, velho. A gente tem que focar nisso aí, né? E esses exemplos, infelizmente, que aconteceram, né? Que a gente foi vendo aí ao longo desse tempo com o rapaz do Flow, né? Flow Podcast, com esse do cara da Jovem Pan, a gente tem que pegar e mirar esses exemplos de não fazer. Uhum. A gente não pode fazer isso aqui. A gente não tem como levar isso como exemplo pra gente. É isso aí. Tá entendendo? Então, isso aqui a gente não vai fazer. Não pode chegar nesse filão aí, não. Porque senão a gente vai se lascar. Ele tem dinheiro, a gente não tem, não. Mas a questão não é nem essa, velho. Eu acho que é a questão da empatia mesmo. Porque eu entendo que quando você tem um público, o público ele tá com você, não é só porque ele se identifica com você de alguma forma. Justo. Entendeu? E a partir do momento que eu falo algo que eu vou segmentar o meu público de alguma forma, eu vou dizer que eu gosto de pessoas que usam camisa amarela. Então quem usa qualquer camisa que não seja amarelo, ele vai se sentir excluído pelo fato de eu ter dito que eu gosto de pessoas que usam camisa amarela. Justamente. E esse não é o intuito da gente.
as pessoas gerem, a gente tem para gerar empatia nas pessoas, para as pessoas se identificarem de alguma forma e de alguma forma também elas olharem para a gente como se fosse como uma voz que possa falar aquilo que elas querem, que elas gostariam de falar, entendeu? Justamente. Tanto é que a gente sempre deixa bem claro que a gente quer ouvir também a opinião de vocês. A gente sempre deixa isso aberto. Né? Aqui ninguém é dono da verdade, aqui ninguém nasceu sabendo das coisas, não. A gente tem o filtro ali para a gente não derrapar, né? Mas a gente também conta muito com a opinião de vocês também. Quem quer interagir com a gente vai poder interagir, vai falar, isso aqui não gostei, isso aqui eu gostei e tal. E assim a gente vai vivendo, velho. A gente vai tocando o barco. A gente vai, isso aqui é interessante, a gente pode falar disso, a gente pode, isso aqui não é muito bom, isso aqui pode ser muito polêmico, isso aqui é... tá entendendo? A vida vai ser essa aí. Isso. A vida é essa aí. A gente trocar essa ideia, né? Com quem a gente segue. Exato. Ou quem segue a gente, no caso. Porque é aquela coisa, como eu falei, né? O intuito da gente é ser voz. De alguma forma a gente falar aquilo que muita gente gostaria de falar. Uhum. E a gente tem a oportunidade de aqui poder falar. Justo. E a gente tem assim, o intuito também de, quem sabe, um pouco mais na frente, né? Num futuro breve aí, tá trazendo pessoas aqui que a gente possa falar o que a gente já fala, mas agora de frente para a pessoa. Justo. Sei lá, a gente trazer imagina a gente trazer ter um Paulo Câmara como um convidado, a gente entender até o outro lado da coisa, sabe? Porque eu vejo muitas vezes assim, a gente sabe que apesar do cara ser um governador, ele tem as limitações dele também. Sim. Como governador. E às vezes a gente tá do lado de cá e a gente cobra de uma forma que como se o cara tivesse 100% de autonomia para fazer certas coisas como não tem. A gente sabe que não tem. Uhum. Só que a gente se sente no direito, por ser cidadão, de cobrar dessa forma. Porque aí essa questão da voz. A gente até dá voz também para que essas outras pessoas possam até falar sobre isso também. A gente poder entender também, né? Essa rotina que a gente não entende, que a gente não participa, entendeu? São partes da política que a gente não tá inserido. A gente sabe o que eles falam, mas a gente não sabe os bastidores, a gente não sabe como funciona. Justamente. Tem coisas, claro, que você pode tentar extrair de todo jeito. Não vai. Lógico, mas eu digo assim... Tem coisa que imagina a gente trazer aqui um exemplo, um Yuri Romão. Aí a gente chega pro cara e diz assim, velho, esse elenco uma merda, tudinho. Aí o cara vai dizer assim, cara, deixa eu te explicar, quanto a gente tem isso aqui, ó, pra investir. A gente gostaria de ter esses caras aqui, ó. Só que, meu irmão, não dá pra esse cara a conta não fecha. Eu tenho que trazer esses caras aqui, tá entendendo? Essas coisas assim. Eu tô ligado. Pra que a gente possa entender. A gente tá no lado de cá, a gente tá naquela coisa da pedra, né? Isso. Da pedra pra tirar na vidraça. Exato, a gente de cobrar e tal, mas a gente não tá no lado de lá pra saber as limitações que o cara tem pra poder agir. Isso. Não é questão de querer. Querer, meu irmão, eu tenho certeza que qualquer pessoa dessa aí que assumisse ia dizer assim, eu quero trazer aqui Vinícius Júnior, trazer Coutinho, trazer Mbappé. Mas não é questão de querer, tá ligado? É questão de poder mesmo, de ter essa... Você tem que ter uma responsabilidade, né? Exato. A responsabilidade naquilo que você está gerindo, né? Essa é a voz que a gente quer ter, de poder falar para essas pessoas aquilo que muita gente gostaria de falar e não pode falar, tá ligado? E poder trazer essas pessoas para poder fazer isso. Lógico, com total respeito. A gente fala aqui, a gente exige, fala muitas vezes assim num tom mais assim, quando a gente fala de política principalmente, mas logicamente que o respeito está acima de tudo. Eu nunca vou chegar na frente seja qual for o político que sentar, eu vou chegar e vou acusar, e vou falar isso, e vou simplesmente desrespeitá-lo ou querer expor ele de alguma forma. Não, jamais. Eu quero bater um papo com o cara de uma forma madura, que eu possa sentir dele a sinceridade naquilo que ele está falando, sabe? No lugar de eu ficar simplesmente cobrando e apontando e querendo, mas entender a sinceridade daquilo que ele está falando. Dele chegar e dizer assim, cara, eu queria fazer tudo aqui, fosse possível, mas infelizmente o tempo não permite e o dinheiro também não permite. Por mais que as linhas de raciocínio não batam, né?
Por mais que você não seja uma pessoa que concorde com as ideias daquele político A, B, C, Y, Z, mas aí tem que ter essa questão de você dialogar. O diálogo tem que existir, o respeito tem que existir. E assim a gente também tem aquela linha de provocar, né? Ir por algum caminho diferente do óbvio, né? Porque também a gente tem que saber ser diferente um pouquinho. Porque tem pessoas que já esperam determinados questionamentos. Sim. Então a gente tem que fugir um pouquinho disso aí. Sim. Né? E isso aí é bom. Isso é bom porque você acaba até extraindo coisas que de repente você nem imaginava. Né? Enfim, aquele papo com o Almir foi muito bom. Muito bom por conta disso. Porque tem muita coisa ali que eu não vi e nenhum outro, assim, possa ser que ele tenha falado em alguma outra coisa que eu também não vi tudo, nem todos que ele participou, mas pelo menos os que eu vi, acho que tem muita coisa ali que ele falou, com a gente ali, que, pô, fugiu realmente do óbvio. Eu acho que muito bacana isso aí. Eu acho que a linha é essa, velho, porque assim, você pega um cara desse aí, ele vai pra todo programa aí e fala a mesma coisa. Mesma coisa. Aí eu fico imaginando, velho. Aí a gente vai chamar um cara desse pra falar. O que ele vai dizer? Pô, vou lá, já vou falar sobre isso de novo, vou falar sobre aquilo de novo. Justamente é o contrário, velho. A gente quer falar o que ninguém fala, saber pontos daquela pessoa ali que ele não comenta com ninguém, entendeu? A gente tá querendo saber da empresa, mas também tem que saber da pessoa, né? Que tá ali sendo questionada, está sendo ali, né, sabatinada ali, pô. É muito interessante isso aí. Eu vejo perguntas que são muito, sei lá, clichê, velho. Tá ligado? Coisas que são muito... o cara, é como você falou, o cara... Pô, falar disso, falar aquilo. O cara já vem com o texto pronto, parece, né? Já vem, parece com aquilo ali tudo já, milimetricamente já. Quando você faz uma pergunta que opa, o cara já... se desarma, tá ligado? Aí é isso que é interessante. Exato. É você tirar essa pessoa da zona de conforto. Né? Então, assim, a gente, de uma certa forma ali, a gente conseguiu. E digo a vocês, vão ter outros programas. A gente tá se esquematizando, vai ter novidade, vai ter convidado. Porque esse ano de 2021 realmente foi puxado para todo mundo. Muito puxado. 2022 está começando. Está se estruturando aí e vamos ter outros convidados aí bacanas demais, velho. Exato. E assim, aguarde que vão ser muitas conversas boas, assim, os entrevistados bacanas. A gente quer diversificar, né? A gente quer pegar pessoas de várias vertentes, vários segmentos, enfim, várias linhas de raciocínio e vai ser muito bacana. 2022 aí tem muita coisa aí para acontecer. Exato. Tá aqui para poder conversar, poder ser voz, poder ouvir, poder comunicar daquilo que a gente acredita e com total segurança daquilo que a gente está falando, que é importante. Né? A gente não está aqui falando por falar. Isso. Pelo contrário, a gente está aqui com total responsabilidade daquilo que a gente está se propondo. Com certeza. É um canal de a gente conversar. Isso aqui, o intuito da gente é esse, é conversar e a gente está trocando uma ideia aqui. Nós estamos aqui, mas a gente quer ver você também aí trocando essa ideia com a gente. Isso aí.